Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso jornal Jovens News. Se você está gostando, saiba que todos os jornais e outros vídeos estão no YouTube. Procura lá, Comunidade Jovens Pioneira. E hoje nós vamos relembrar notícias do ano de 2007. NASA confirma presença de lagos de metano em Titã. Tragédia nas obras da construção da estação Pinheiros da linha 4 amarela do metrô de São Paulo mata 7 pessoas. Um menino é arrastado de carro por ruas do Rio de Janeiro e morre. O vulcão Stromboli, na ilha da Sicília, Itália, entra em erupção. Eclipse lunar total pode ser avistado em todos os continentes. Ocorre o maior massacre dentro da Universidade dos Estados Unidos. Inauguração do primeiro trem-bala chinês. Anunciada pela França, Portugal e Suíça a descoberta do planeta Gliese 581. Terremoto de 4,9 graus na escala Richter atinge todos os 76 imóveis da comunidade rural de Caraíbas, em Itacarambi, Minas Gerais. Acidente de voo TAM 3054, um Airbus A320 da TAM em São Paulo provoca a morte de 199 pessoas. Sempre vemos mais mortes e acidentes. E no desespero de tentar mudar algo, o ser humano procura uma solução. Sem querer aceitar que a solução sempre esteve ao nosso alcance. Tentamos procurar em outros lugares a paz que só Deus pode nos dar. Mas sempre haverá pessoas que entendem que só Deus pode nos salvar de nós mesmos. 6.000 jovens se reúnem no Pará para celebrar os 70 anos da UNB. Ministério da Mulher da União Central Brasileira reúne cerca de 1.000 mulheres em retiro espiritual. Adventistas da UEB decidem levar ao batismo 14.000 pessoas. O NEB lança missão urbana associando evangelismo e plantio de novas igrejas. Criacionismo leva pastores a explorar cavernas em Eldorado. Primeiro congresso online de evangelismo incentiva o uso da internet. Projeto ajuda a quebrar preconceito em cidades com poucos adventistas. Desbravadores quebram recorde de leitura da Bíblia. Colégio Adventista de Londrina inaugura nova instalação e se destaca como modelo da USB. Rede Maranata completa 25 anos. E apesar de tantas coisas ruins que acontecem, Deus sabe de tudo. Deus está guiando a vida de cada um para um propósito maior e melhor. E ouvindo o que Ele tem para nos dizer, muitas coisas podem acontecer. Vamos então ouvir algumas coisas que acontecem na vida das pessoas no testemunhar do amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor. Boa tarde, eu sou a Lilian. Vou estar aqui nesse momento compartilhando um pouco do meu testemunho. Quando eu tinha cerca de 5 anos de idade, os meus pais eles conheceram a mensagem adventista e eu estive na igreja adventista até por volta dos meus 20 anos. A igreja adventista sempre foi uma igreja assim, que me cativou muito, uma igreja que eu sempre tive muito amor pela mensagem adventista e muita convicção de que era a igreja que Deus tinha colocado para encerrar o trabalho dos últimos dias. Nunca tinha tido dúvida da mensagem adventista. Então, quando eu tinha cerca de 20, 21 anos mais ou menos, a minha mãe conheceu o movimento adventista da Reforma e passou essa mensagem pra gente. Então um grupo de obreiros, de pastor, veio estudar comigo e o assunto principal que eles alegavam e alegam até hoje da divisão da igreja adventista, da igreja da Reforma ter saído da igreja adventista, foi o fato da Segunda Guerra Mundial, da igreja adventista ter incentivado os membros e ter dado cartas para que eles participassem da guerra. Então, com base nesse estudo, eu tomei a decisão, com muita tristeza, de sair da igreja adventista e participar do movimento de reforma. Foi assim uma decisão muito difícil, porque eu sempre amei, como eu falei, a igreja adventista.
E então permaneci por 16 anos na Reforma. Na verdade, quando eu fui para lá, da parte da Igreja Adventista, ninguém veio estudar comigo. E naquela época a gente não tinha internet, não tinha as informações que a gente tem acesso mais fácil hoje. Depois de 16 anos, eu lendo uma revista da Igreja da Reforma sobre os 100 anos da guerra, o Espírito Santo me fez compreender que não tinha sido do jeito que eles tinham me explicado na própria revista da Reforma. Então eles diziam que a direção da Igreja Adventista na Alemanha tomou a decisão de participar na guerra. E sempre eles me explicaram que tinha sido a Conferência Geral da Igreja Adventista que tinha decidido que todos poderiam participar da guerra, que tinha sido uma decisão da Conferência Geral, ou seja, da igreja como um todo, e tinha sido local descobrir essa revista. Foi então que eu comecei a pesquisar mais, descobri também que tinha o protocolo de Findessal, que tinha sido o protocolo, uma reunião que eles tinham realizado após a separação desse grupo, que era tido como o grupo opositor, e lendo esse protocolo, que até então não sabia que existia, eu descobri que, na verdade, o que tinha era um grupo que queria brigar, um grupo que queria que todos fossem excluídos da igreja, que não tinham a mesma opinião que eles, mesmo que a Igreja Adventista na Alemanha reconheceu que eles erraram localmente. Foi na época de Hitler, foi muita pressão, eles reconheceram pelo temor da própria vida que tinham errado, e a Conferência Geral não tinha nenhum conhecimento disso. E depois de 2 anos eles se reuniram, e esse grupo do movimento opositor, mesmo pelo pedido de perdão da parte dos que erraram, eles não reconheceram e então se organizaram separadamente. E eu conversei com meu esposo, Oséias, sobre o que eu tinha descoberto. Ele ficou bem nervoso, falou que se eu quisesse ir para a Igreja Adventista eu poderia ir, mas que ele não ia me acompanhar. E na verdade eu não tinha vontade de voltar para a Igreja Adventista, porque eu já tinha sofrido um processo que a Igreja Adventista para mim era uma igreja caída, apesar que eu amava todas as pessoas que estavam lá, mas era uma igreja que tinha se desviado dos caminhos de Deus. Então eu fiquei 1 ano desigrejada, sem pensar, na verdade, em voltar para a Igreja Adventista. Foi quando Oséias começou sozinho estudando, sem confessar para mim que ele estava estudando. Ele descobriu o mesmo que eu tinha descoberto e mais coisas, e ele conseguiu um material maravilhoso de uma adventista que tinha sido da Reforma, que morava no Mato Grosso, se eu não me engano, e esse material tirava todas as nossas dúvidas, como, por exemplo, uma delas o batismo de crianças, e mais alguns outros detalhes, o divórcio, o segundo casamento, que são pontos assim que separam bem a Igreja Adventista da Reforma. Então, pelo Espírito Santo, foi um milagre ele também ter aceitado essa mensagem. E assim, na verdade, ele me ajudou a esclarecer as minhas dúvidas. Através dele, que era uma pessoa que estava totalmente contra, eu fiquei, no caso, decidida novamente, convicta novamente do que eu tinha acreditado anteriormente. Então esse é meu testemunho. Uma das coisas que eu quero deixar aqui bem esclarecidas é que você, quando tiver dúvidas, você deve pedir sabedoria para Deus, pedir orientação, e Deus com certeza te esclarecerá. Um abraço e fiquem com Deus. Todos os projetos realizados ano após ano têm a mão de Deus. Ele tem guiado e ensinado a todos. Então vamos continuar focados, sem nos desviar do céu. E hoje no quadro Conhecer Igrejas, vamos conhecer a igreja da Universidade Adventista de Washington, Estados Unidos. Seja bem-vindo a mais um Conhecendo Igrejas. E hoje vai ser um Conhecendo Igrejas bem especial,
porque eu estou aqui em Washington. Pode ver que a Universidade Adventista de Washington, e a universidade ela foi fundada então pelos pioneiros da Igreja Adventista, Ellen White, Thiago Miller, enfim. Eu conheci a Julia na cidade de Hamilton. Ela faz música aqui e eu vou apresentar um pouquinho da igreja que tem aqui dentro do campo. O dormitório feminino fica naquele prédio e ao correr aqui temos o laboratório, tem a quadra de futebol. Cada curso tem um prédio, então quem faz música fica no prédio só, todas as salas ficam num prédio só. Quem faz religião, a parte de teologia também fica num prédio só, que é ao lado da igreja. E quem faz ciências fica em outro prédio. Então, tipo, cada curso é separado por prédio. E os dormitórios, que é separado, os masculinos e os femininos. O campus, a Julia falou que ela considera um campus pequeno comparado a outras universidades, mas comparado ao que a gente conhece no Brasil, é um campus muito bem estruturado, bem separado e tem muitas atividades para todos os jovens que fazem faculdade aqui. Às sextas-feiras à tarde eles não têm aula para que eles possam se preparar para a chegada do sábado. Então toda sexta-feira à tarde a maioria dos prédios já fecham, biblioteca, todas as salas de aula, que é para eles estarem se preparando. E as pessoas realmente são pessoas guiadas pelo Espírito Santo, que realmente vivem aquilo que Cristo pediu pra gente viver. Existe o culto da manhã, das 8 às 10, das 9h30 às 10. Às 10 começa a escola sabatina e depois ainda tem o segundo culto, porque são muitas pessoas, então eles tentam manter um culto frequente para que todos possam estar vindo à igreja. Então, entrando dentro da igreja, aqui é muito comum, né? Eles dão jornalzinhos, como eu já expliquei da outra vez. Essa é a recepção da igreja. Agora acabou de terminar o primeiro culto, que foi das 8h45 às 10. A igreja em si tem 3 andares, olha os banheiros. Aqui é a sala das crianças, ó, de 2 a 3 anos. Olha que linda a apresentação. Tem outras salas primárias, que é o jardim de 1 a 2 anos. A igreja ela é bem grande, ela é bem dividida entre diferentes cultos acontecendo ao mesmo tempo, para que todos possam ter a oportunidade de escutar, né, sobre Deus. Tem dias de jejum para os jovens. Olha isso aqui, que incrível, né? Tipo, a preocupação deles com os jovens. O nosso jornal Jovens News fica por aqui. Muito obrigado. Até logo! E no desespero de tanto... Eclipse lunar total pode ser... Criacionismo leva os pastores a... O vulcão de Stromboli, na ilha de Sicília, ocorre o maior massacre dentro da Universidade Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um jornal. Pode deixar rolar. Boa tarde, sejam... Pera, deixa... Acidente de voo TAM. Primeiro congresso online. Jovens News. Boa tarde. Começa de novo, né? A gente tava olhando pro além. Deixa eu beber água. Oh, meu Deus.
Meu pai,